Tenho agora o prazer de vos apresentar o nosso próximo convidado, Secundino Correia. Ele é diretor do Centro de Inovação da Knotinfor. Foi um professor do ensino básico e do ensino superior. Muito obrigado. A palavra é tua. Obrigado. Obrigado à Fundação por me ter convidado, sobretudo através da pessoa do professor Carlos Fiolhais. É com muito prazer que estou aqui para partilhar aquilo que fui aprendendo e espero aprender mais alguma coisa hoje convosco ainda. Vamos ver se isto vai tudo estar no sítio. Ok. É suposto partilhar um pouco convosco alguns tópicos, fazendo uma viagem ao longo de 30 anos sobre as tecnologias para a inclusão. Tecnologias de ponta na escola sempre houve e continuará a haver, por isso a questão não é se há ou não há tecnologias na escola, e hoje em dia estamos numa situação em que se há um problema é de haver tecnologias em abundância, sobretudo nas escolas portuguesas. Certamente não nos podemos queixar comparativamente com outros países. Portanto, a questão não é se as tecnologias podem ou devem ser utilizadas, mas que estratégias somos capazes de implementar para as utilizar, para conseguirmos mais e melhor aprendizagem. Como sabem, o plano tecnológico inundou as escolas de tecnologia, sobretudo a partir do segundo ciclo. Depois houve a iniciativa Magalhães, que trouxe também 400 mil computadores para as famílias, não propriamente para as escolas de primeiro ciclo, mas de alguma forma os professores que foram capazes tinham computadores que poderiam utilizar nas mãos dos alunos. Portanto, o facto da tecnologia estar disponível não significa absolutamente nada, porque nós sabemos hoje que os nossos alunos têm telemóveis, tablets, iPods no bolso. Portanto, a sala de aula normalmente está cheia de tecnologia, mas muitas vezes é proibido utilizá-la. Portanto, a questão não é a tecnologia, a questão é outra. Vamos a uma experiência dos anos 80, estávamos no tempo do Spectrums, uma escola em Coimbra, quebrou o paradigma tradicional de um professor com uma turma, e dois professores assumiram duas turmas como um grupo só, com 3 espaços de trabalho, onde havia 6 computadores, mas havia muitas outras coisas. Havia tecnologias as mais variadas, imprensa de Frenet, construíam-se modelos práticos. Isto é 1 metro cúbico. Estes alunos certamente não se vão esquecer do que é 1 metro cúbico. Eu conheço muitos adultos que não fazem a mínima ideia do que é 1 metro cúbico. E, obviamente, manuais também não havia, não eram precisos. Os manuais ficavam prontos normalmente no fim do ano, porque eram feitos ao longo do ano pelos alunos e pelos professores. Estamos a falar nos anos 80. Obviamente, todo o espírito democrático que se vivia era fundamental, e uma peça fundamental, aquilo que hoje chamam os regulamentos, eram as regras da sala, que eram feitas sempre no início do ano, assinadas por todos se comprometiam a cumpri-las. Estas regras não podiam ter de maneira nenhuma a palavra não. Portanto, não se proibia coisas, dizia-se o que é que se podia fazer. Por exemplo, só se pode andar à agulha com o professor. Era uma regra muito importante. Avançamos 20 anos, estamos já no século XXI, num outro local, portanto, escolas rurais do Concelho de Abrantes. A Câmara Municipal teve um projeto pioneiro aqui em Abrantes, portanto, colocou em todas as escolas do primeiro ciclo 10 computadores portáteis por sala de aula, com acesso à internet via wireless, com software, imagina, deu possibilidade aos professores que o quiseram fazer ter uma formação extensiva e adequada às necessidades e com oficinas, portanto, podendo as pessoas experimentar com os alunos e depois refletir com os formadores. Nesta experiência, portanto, vemos aqui os computadores. Mais tarde chegaram os Magalhães, que aqueles professores que estavam já a utilizar de forma criativa os Magalhães, de alguma forma eles entraram ou não entraram, mas eu penso que muitos professores puderam tirar partido
da tecnologia que estava disponível. Mas, mais uma vez, o que fez a diferença não foram as tecnologias, o que fez diferença foram as estratégias que os professores souberam implementar, os projetos que souberam desenvolver, não se esquecendo nunca que a tecnologia é apenas um meio e todas as tecnologias são boas, não é por serem novas ou de ponta que são melhores. E, portanto, a necessidade de experimentar é fundamental. Também me foi pedido, em especial, que me dedicasse algum tempo às tecnologias de apoio para pessoas com capacidades diferentes ou como usar as TIC em contextos de necessidades educativas especiais. E é significativo que estas conferências aconteçam na semana da pessoa com deficiência. Portanto, e eu quero aqui também homenagear todos os profissionais que trabalham nesta área com uma dedicação extraordinária e muitas vezes sem os recursos necessários. E gastou-se já tanto dinheiro neste país em hardware e em tecnologias, também se poderia ter dado um pouco mais de apoio a esta área. Eu defendo que, quando utilizamos as tecnologias para estes casos específicos de alunos, sejam eles de pequena idade, sejam jovens ou sejam adultos, deveremos utilizar software inclusivo. O que é que eu considero software inclusivo? É aquele que é concebido para se adaptar às capacidades de cada um, portanto, que não foi desenhado especificamente para necessidades educativas especiais, mas tem uma série de características que permitem que ele se adapte e que se configure às capacidades de cada um, e depois tem uma série de recursos ao nível tecnológico, como a possibilidade de ouvir o que se escreve, de usar símbolos, de usar periféricos adaptados, portanto, formas alternativas de aceder ao computador. Os símbolos são uma boa forma, portanto, de ajudar na comunicação, seja na busca de informação, seja na produção, portanto, de comunicação. Este é o sistema de símbolos muito conhecido da Widget, mas há outros sistemas de símbolos, funcionam como uma linguagem alternativa ou aumentativa. Vou mostrar 2 ou 3 exemplos de software, porque não tenho tempo para muito mais. O Comunicar com Símbolos, um software que alguns de vocês conhecerão e outros que aqui estão, eu sei que estão a utilizar, que já vi aqui caras à minha frente que estão a utilizar este software. É um processador de texto com uma série de facilidades adicionais, utilizando símbolos, utilizando voz, que permite criar atividades interativas no computador, seja para a apropriação da informação, seja para produzir informação e para comunicar e para realizar atividades de aprendizagem também. O Inventa é um software semelhante, mas que permite, em vez de criar atividades no computador, atividades que devem ser impressas e utilizadas depois de forma em papel, digamos assim. Em qualquer formato, portanto, é um software vectorial que permite imprimir desde A5 até A0, sempre com qualidade impecável, produzindo uma série de materiais de alta qualidade para os nossos alunos. O Aventuras 2 é um software bastante diferente destes dois que eu apontei. Eu diria que é um software que está espalhado já em muitos locais de Portugal e do Brasil também. É um software específico para as tarefas da aprendizagem da leitura e da escrita. Podíamos considerar que é um portfólio digital, uma espécie de laboratório da língua, onde as crianças podem brincar com as frases, com as palavras, com as imagens, com as sílabas. Não está configurado para nenhum método de leitura em especial. É uma ferramenta. Eu tenho aqui um vídeo de 9 minutos, mas é coisa que eu não tenho, portanto eu vou só mostrar alguns excertos deste vídeo. Estamos a ver que, mesmo tendo como veem, cada aluno pode ter o seu portfólio virtual, onde vai guardando ao longo de um período, de um ano, as evidências das aprendizagens que vai realizando, neste caso, no campo da leitura e da escrita. Este software tem a particularidade e a característica de se adaptar muito facilmente aos níveis de cada um. Portanto, começa por oferecer um caderno em branco ao aluno, onde ele pode realizar coisas como escrever frases ou escrever palavras e depois começar a brincar com elas de uma forma interativa. O que este software faz de diferente é que, portanto, tudo o que se escreve o computador pode ler para nós, mas nós também podemos ler para o computador, se quisermos, usando o microfone que está ali
nos menus. E o computador, enquanto nós estamos a escrever nestas páginas do nosso caderno, que são quantas nós quisermos, está a interpretar aquilo que nós estamos a fazer de uma forma pseudo-inteligente, obedecendo a regras e algoritmos, obviamente, de forma que depois é possível olhar para esta página e propor jogos a partir daquilo que se colocou aqui. Okay? Jogos de vários tipos, vamos ver se a gente consegue mostrar alguns. Fazer alguns Portanto, jogos. vários tipos de jogos, como jogos ligar imagens às palavras, Está. ou Rico. portanto, há cerca de 15 jogos diferentes que o computador propõe a partir daquela página que o aluno construiu, que inicialmente partiu de uma frase, mas podia partir de palavras as mais diversificadas. Isto já era um jogo de autoditado que estamos a ver, aqui frases lacunares, construção de frases, Sol. etc. Dia de sol. Portanto, sempre a partir do conteúdo de uma página que o aluno construiu, que pode ilustrar, etc. O professor pode usar o mesmo paradigma para criar atividades mais complexas ou mais estruturadas para o próprio aluno depois se apropriar delas e brincar com elas. Uma das coisas que este software também permite é pegar nas sílabas e construir novas palavras. O computador lê imediatamente, assim que nós juntamos as sílabas, lê a palavra que deu origem. Gravar a minha própria voz com o microfone. Posso gravar, etc. Eu vou terminar aqui o vídeo, porque senão não temos tempo depois de avançar. De qualquer forma, este vídeo e outros está disponível no YouTube. Vocês podem pesquisar Aventuras 2 e encontram este e outros vídeos sobre... E o software também tem uma versão de demonstração que vocês podem descarregar e usar gratuitamente durante algum tempo, com todas as funcionalidades. Portanto, não vale a pena estar aqui a gastar o meu latim mais. Quem quiser depois trabalha. Vamos à frente. Muito bem. Não queria deixar de referir um facto que é significativo. Portanto, estamos na Semana da Pessoa com Deficiência. Nós estamos, precisamente, durante esta semana, a assinar vários protocolos com várias instituições em Coimbra para testar, validar e melhorar um produto que vai ser lançado brevemente para tablets, iOS e Android, mas que vai funcionar também em smartphones e que é, digamos, um produto para comunicação aumentativa e alternativa que virá, em muitos casos, substituir os tradicionais digitalizadores de fala e que tudo isto é configurável, portanto, usa o sistema de células e de grelhas que podem ser editadas e é uma forma de eu trazer, com um dispositivo deste tamanho no bolso, um comunicador altamente versátil. Vai estar disponível em português, castelhano, inglês e português do Brasil brevemente. E penso que vai ser uma ferramenta fantástica. Sobretudo está a ser desenvolvida em colaboração com os utilizadores finais, de modo a ajustar-se efetivamente às necessidades daqueles que precisam desta ferramenta. E gostaria estou quase a chegar ao fim, de deixar aqui algumas perguntas, algumas provocações que eu penso que são importantes nós pensarmos. Sem dúvida que todos dizemos que vivemos em crise. As crises normalmente são momentos que podem potenciar o crescimento e a mudança desde que todos nos envolvamos. Podemos fazer algumas perguntas, por exemplo, o que é que aconteceria se deixássemos que as turmas estivessem segmentadas como estão agora? Eu não estou a dizer que defendo isto, mas é bom pensar, fazer perguntas de alguma forma que incomodem. Se nós misturássemos os alunos da pré-escola, do ensino básico, com os mestrandos e os doutorandos, tudo na mesma sala a trabalhar, será que não obteríamos melhores resultados em termos de aprendizagem? E se em vez de continuarmos com o paradigma do professor dono da sala de aula, com os seus alunos fecha a porta e entre ele e eu é que mando, e passássemos a um outro paradigma em que vários professores trabalham em equipa, em diferentes contextos, em diferentes modalidades? E se deixássemos de ter esta mania de educar as crianças e os jovens para os empregos do futuro, que é uma coisa impossível de se fazer, mas a gente persiste em querer fazer isso, e pelo contrário, tentássemos antes
trabalhar com eles as necessidades do presente e, portanto, os problemas que o adolescente tem, que a criança de 7 anos tem, que o jovem de 18 anos tem. Trabalhar esses problemas na escola em vez de querermos resolver os problemas do futuro. E, obviamente, talvez fosse interessante, e algumas experiências há nesse sentido, redesenharmos as nossas escolas em termos do espaço, em termos do currículo, em termos dos conteúdos, em termos dos horários, em termos das formas de organização. Ficam estas provocações que depois podemos discutir. Estas perguntas não são minhas, como vêem, está ali a referência. Quem quiser saber mais sobre isto, é um projeto interessante este, Behind Current Horizons, Children, Schools and Families, do Future Lab. Pois é, as utopias, já disse que já estão fora de moda, mas eu acho que continuam a ser úteis, porque nos apontam o futuro. Eu ainda tenho 5 segundos para terminar a minha apresentação quero agradecer a vossa atenção e estarei disponível a seguir para as perguntas que forem necessárias. Tem aí o meu e-mail, se precisarem de me contactar para mais informações, estão à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado.